Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Papo Sério. Esse que vos fala, Hugo Martinelli, recebe hoje ele que é cirurgião dentista, especializado em prótese odontológica e um estudioso sobre as DTM. Se você não sabe o que é DTM, fica com a gente que você vai descobrir. Eu recebo aqui o Dr. Davi Schau. Valeu, meu querido. Valeu. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite Eu que agradeço. e ter vindo aí bater um papo com a gente. Vamos lá. Cara, entre tantas coisas que você faz, tudo tem um começo, né? Então, Tudo tem um começo. E por que a odontologia? Vamos ver se a gente vai animar ou desanimar quem pretende estudar, Cara, fazer esse curso. isso é interessante falar, porque eu comecei com arquitetura, né? Então, eu sou arquiteto de formação também. Só que, enfim, foi uma área que eu não me adaptei bem, muita tecnologia rolando, enfim. Teve uma crise financeira na época, né? Aí eu junto com meu pai, minha família é toda da saúde, e resolvi investir na saúde, e o curso de odontologia é uma coisa que me agradava bastante, porque assim, querendo ou não, precisa de uma habilidade manual, né? Que é uma coisa que eu trago lá da arquitetura, trago lá da parte artística também, né? Então acho que combinou bem. Apesar de que muita gente fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu acho que é exatamente o contrário, tem tudo a ver. Cara, tem a concepção de... Essa ideia de você trazer esse conceito mais artístico, vamos dizer assim, da É, arquitetura, né? Para a área da saúde é interessante porque se assim não fosse, você não estaria com um gesso tão feio, uma imobilização tão horrível, né? Se quem fez tivesse essa noção. É verdade. verdade. Não, mas é isso, entendeu? Você vai restaurar, sei lá, você vai restaurar um dente, você vai. Não é só como é que fala? A funcionalidade da coisa, né? Sim, exato. Eu penso que tem que pensar na forma, na questão estética, né? O trabalho geralmente é assim, né? Geralmente a gente traz de volta saúde, função, e a estética tem que andar abalado, né? Cara, e essa questão da estética, assim, como que você vê isso hoje? Porque a estética às vezes dá a impressão que ela extrapola um pouco, né? A, É, a linha do racional em relação até onde isso ah, não é prejudicial para mim, entendeu? é polêmico isso, né? Bem polêmico isso, porque quando a gente para falar em estética, você fala assim, mas o que é estética, na verdade, né? Eu penso que estética, cara, é você se sentir bem com você mesmo. Porém, com essas modas que lançam hoje em dia, e a galera querendo grana, 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 extrapola todos. Voltou? Doutor, Show. pode. Então, é, que eu tava falando, do pessoal que quer fazer faceta, não sei o quê, e às vezes não precisa. Então, assim, eu julgo como o pessoal que vende, que está fazendo sobre-tratamento, não um tratamento que supostamente não precisaria. O paciente quer, vai pagar, mas faz sentido, né? Mesmo você sendo um profissional da saúde, sabendo que aquilo pode prejudicar, pode causar uma iatrogenia ali no procedimento, por não ter indicação, né? Isso eu estou falando de tudo, na verdade, dentro da odontologia, né? A gente tem uma onda de marketing, uma onda de procedimentos sendo vendidos a high ticket, como se fosse de fato um produto. E é um produto, né? Mas quando fala de saúde, eu paro duas vezes para pensar o que é melhor, né? Então, assim, até escrevi um capítulo de um livro com a minha irmã também, falando sobre isso, na verdade, né? O quão difícil é você pensar se você vai ganhar mais dinheiro ou se você vai dormir sossegado, se você vai conseguir pôr a cabeça no travesseiro e falar, não, tá tudo bem. Uhum. Então, eu penso mais ou menos isso. Sobre essa onda de estética que tá vindo, acho que tem que fazer tudo com muita responsabilidade, na verdade. Cara, óbvio, dá pra fazer? Dá pra fazer, vamos nessa. Mas o profissional tem que saber falar também, pô, não tem o porquê, ou a gente pode melhorar aqui de uma maneira menos invasiva, fazendo uma coisa que, né, que é consciente e que o profissional vai saber fazer, realizar, né? Porque também não é todo mundo que sai fazendo qualquer coisa. Porque assim, eu vejo muito, principalmente nas redes sociais, e Instagram e tal,
a gente vê muita vitrine, né? Isso. Então é anúncio pra caramba, é gente divulgando serviços. Eu observo muito isso, particularmente por conta do empresas clínicas que fazem transplante capilar, né? Cara, então você vê de todo preço, assim. É. Você vê, sei lá, de 5 mil reais a tipo 20, 25 mil reais. Aí você fala, meu, como o cara cobra 25 e o outro cobra 5 e tal? Como que fica? Porque eu penso que isso para toda a área, né? E eu tenho visto muito isso na área da saúde também. Uhum. E, cara, e como lidar com um mercado que aparentemente a gente percebe que também vai meio que se, com perdão da palavra, se prostituindo no percurso, né? Durante o caminho, cara. Cara, isso daí é sinistro dentro do odonto, né? Odontologia, infelizmente, é um mercado completamente idêntico ao que você acabou de citar aí, porque é o que você falou, tem lugares que fazem, vamos colocar uma restauração a R$ 50, ou com um convênio, uma operadora paga, mais ou menos. E tem gente que faz por R$ 500, aí, cara, não dá pra diferenciar, né? O barato que você pode pagar agora pode ser o caro que você vai pagar depois. Uhum. Então, não sei. Porque assim, geralmente tudo condiz com o preço, né? Porque diferença de preço e valor, né? Porque preço, cara, você vai lá, tudo bem, você se submete a um plano de saúde, o cara vai te pagar R$ 50, mas qual material você vai usar? Qual técnica que você vai conseguir fazer? Mesmo que você trabalhe muito certinho, muito bem, assim, né? Bem metódico, fazendo as coisas tudo passo a passo, corretamente, mesmo assim você não tem um resultado satisfatório por conta de, sei lá, qualidade de material, tempo de trabalho, tudo influencia, né? Diferente de você sentar um paciente numa cadeira, conversar, orientar com todo o tempo do mundo, fazer o procedimento com calma, enfim, né, com todo o preparo necessário, é diferente, né? Atender de 10 em 10 minutos, de 1 em 1 hora, né? Então tudo isso conta, referente a preço e valor, né? E me fala uma coisa, você tem a sua clínica, né? Hoje você trabalha na sua clínica, mas você já fez esse trabalho em lugar público, né? Já. E como que é isso, cara? Porque assim, na área da saúde a gente vê que funciona, mas funciona meio Cara, na guerrilha, né? E odontologia, é. você acha que assim, é uma preocupação ahn, da população geral? Ou você acha que não? Que a odontologia dentro da área de saúde ou dentro de outras prioridades ela acaba meio ficando de lado por algumas razões, principalmente de cunho socioeconômico e tal. Então, na verdade, assim, o sistema público para odontologia funciona, né? Mas é aquilo que você falou, de que você está na guerra, né? Você tem que trabalhar com o que você tem. E admiro muitos profissionais que trabalham, sim, nesse setor público, porque faz bonitinho, né? Assim, tem aqui esses centros odontológicos hoje do SUS, funciona, né? O centro de especialidade, o problema é que demora, mas, né? Poderia ser melhor, obviamente. Poderíamos atender a população, poderíamos, né? Porque o tanto de dentista que tem no mercado hoje não é brincadeira. A gente está falando de um nicho assim que tem muito profissional, um do lado do outro, principalmente na capital aqui é bem competitivo aqui, né? Você tem que sempre tentar se destacar pelo teu diferencial, né? Cara, e aí você, dentro dessa sua trajetória, você optou por implante, né? E por implantes. Esse foi, assim, quando você... Na verdade, ó, vamos lá. Quando eu comecei ao odonto, eu falei, mano, eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer canal, velho. Entendeu? Ninguém quer fazer. Porque é chato, demora, é chato, né? Então, assim, eu falei, cara, eu vou fazer porque muita gente precisa. E foi o que me abriu as portas na odontologia, né? Eu comecei fazendo canal por aí. Canal aqui, canal ali, canal aqui, canal ali. Tanto que em canal eu não sou especialista, com diploma de especialista, né? Eu fiz muitos cursos junto com a prática clínica e assim, faço canal até hoje. E foi o que me abriu as portas para poder estudar para fazer implantodontia. Que hoje é um dos carros-chefes aí da minha profissão, né? E o implante, cara, veio de uma paixão pós-endodontia, né? Pós-canal.
comecei a trabalhar numa clínica grande de implantes, assim, onde o dono da clínica é meu amigo pessoal até hoje. E me ensinou muito também, devo muito a ele. E aí começou a ter mais contato com cirurgia, com reabilitação sobre implante. E acabou que eu falei, cara, eu quero virar especialista nisso daí. E tamo aí, eu já tô praticando bastante ainda a implantodontia. E é interessante porque você, tendo os dois lados, né? Vou reconstruir ou vou arrancar e colocar o outro? Porque assim, é uma linha delicada ou não? Como é que é isso? Cara, você falou um tema que é Não, porque bem assim, polêmico não isso é? também, Porque assim, acho que penso que varia de profissional para profissional, assim, sei lá. Exato, exatamente. Como que é isso? Ó, isso eu falando da minha visão como endodontista, né? Cara, o endodontista ele quer preservar o dente de qualquer maneira. Endodontista e periodontista vai até o talo, até onde dá. Só que, cara, chegou uma hora que eu me limitei. Eu falei, pô, fui até onde deu, já retratei 2 vezes, já coloquei núcleo, já tirei núcleo, já fiz tudo que deu pra fazer e não consegui o resultado que eu queria. Tratando periodontia, fazendo todo o tratamento ao redor do dente ali. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer implante também, porque quando eu não tiver solução para isso, eu já tenho uma carta na manga, né? E acaba que eu trabalho dessa forma hoje. Eu faço até o talo, manter o dente lá, sobrevivente. E aí, quando eu vejo que não tem mais jeito, aí sim, a gente parte para um tratamento um pouquinho mais radical, mas que é uma excelente opção hoje no mercado, né? E todo mundo pode fazer implante? Cara, a grande maioria das pessoas pode. Ou existe, sei lá, gente que rejeita? Como que é isso? Porque é um corpo estranho no seu organismo, né? É que assim, o titânio foi descoberto por acaso, né? Num trabalho de experiências aí. Esqueci o nome da pessoa agora, não me vem. Pesquisem quem inventou. E, cara, aí descobriu que o titânio ele causava uma ossa-integração no osso, né, do ser humano. Isso foi bem interessante, porque a pesquisa não tinha nada a ver com isso, né? Ele adere, é isso? Vou colocar um cola no osso. É como se o osso calcificasse uma fratura no próprio osso. Como se tivesse uma ligação, entendeu? Isso que eu ia falar, pode ser uma ligação bem feita ou pode ter uma fibrose em volta, que é o caso da perda do implante. Não é porque o corpo rejeita, pode ter um processo de fibrose em volta do implante, você vai acabar tendo que fazer o procedimento de novo. Existem algumas restrições, obviamente, como qualquer outra cirurgia, porque é uma cirurgia, né? Casos, por exemplo, de uma pessoa que toma alendronato, que são inibidores de osteoclastos, né? Isso daí é ruim, principalmente para a região mandibular, porque pode causar um processo de necrose por conta da cirurgia, né? Porque ele não tem as celulinhas lá que comem aquele ossinho que precisa ir embora, entendeu? Mas a grande maioria das pessoas pode sim e deve, né? A boca tem que ser sempre funcional e reabilitada, para não causar efeito dominó, né? Você deixa de fazer uma coisa e sempre vai piorando. Se deixa para trás, é sempre pior. É melhor resolver logo. E como que você vê hoje essa coisa do... porque entra também essa questão dos implantes, entra também numa questão estética ou não? Vocês já chegaram a falar... Porque assim, eu imagino que se tem gente que faz aquele recorte no dente para poder encaixar não sei se ainda é feito assim, mas eu sei que existe um procedimento parecido com isso. Você já chegou a pessoas pedirem para você, por questão estética, trocar o dente, mas trocar nesse esquema de implante? Já chegou gente com todos os dentes em boca, falando que queria tirar tudo. E queria colocar dentes novos, com implante, para mandar bala. Eu falei, tem gente que eu não caminhei a paciente com uma pessoa que faria o trabalho, né? Porque assim, dentro do meu interior eu não me senti bem de fechar um tratamento desse. Um valor altíssimo, né? Que são esses high tickets aí, mas eu não concordei muito não. Eu falei das outras opções, teriam várias outras opções, mas o imediatismo é uma coisa muito séria hoje também, né? O pessoal, principalmente quem mora em capital, assim, é tudo pra ontem, né? Você vai no McDonald's, o cara tá atrás da fila lá olhando pra ver se você já cobrou logo. E entendeu? O investimento também, né? Investimento também, alto.
pessoal, ao invés de doar dinheiro para a igreja, eles vão começar a juntar dinheiro para realizar procedimento estético, entendeu? Vai gastar com isso, tipo... Não, e tá tipo... Sei lá, tira de outros lugares e tira do orçamento familiar e usa no tratamento estético, porra. É verdade. E, cara, e aí, passando por isso, a gente chega nessa questão da DTM, né, meu? Isso... É raro você conversar com uma pessoa hoje e ela dizer, não, eu não tenho, sei lá, no mínimo um bruxismo aí. Cara, isso daí, ó, tava vendo dados aí, segundo a OMS, 40% da população mundial tem bruxismo. E você para pra pensar, né? E teve um aumento significativo pós-pandemia, tudo, né? Nível de estresse, ansiedade, enfim. Mas o bruxismo, ele não é uma doença, ele é uma condição, é um movimento, né? É uma parafunção que te leva a ter, sim, alguma coisa patológica, né? Então, assim, não tem cura, mas também não é uma doença. É tratável, é controlável, mas depende 50% do cirurgião dentista que te orienta e 50% do paciente. Né? Porque nos protocolos que existem hoje, por exemplo, para bruxismo de vigília, né? Que é durante o dia, que existe isso, tem o do sono e tem o do dia. E a grande maioria que é bruxista de vigília não tem nem ideia, que fica se mordendo, e batendo dente, roendo unha, né? Tudo é movimento, tudo está fazendo um sobreuso da tua musculatura e da tua articulação. Entendeu? Então, acho que é isso, mais ou menos isso. Uma coisa que me chama atenção nessa parada do bruxismo, da DTM, né? É o que pode originar isso, entendeu? Como você falou da pandemia. Porra, a pandemia realmente deixou o pessoal em ritmo de estresse muito alto, etc, etc. Pessoal com medo de morrer, né? Aquela coisa toda, no mínimo, aumentou a tensão em diversos sentidos aí. Mas também, será que não existe uma predisposição das pessoas de terem isso por outras questões, ou até anterior à pandemia, que a pandemia agravou, e o pós também, enfim... É porque assim, o bruxismo ele pode ter causas idiopáticas que você não sabe de onde vem, né? Existem algumas hipóteses diagnósticas que você pode colocar, e existe o bruxismo causado por remédios também, né? De fármacos que desencadeiam o bruxismo. E isso pós-pandemia foi muito comum por conta de transtornos de ansiedade, depressões, enfim, que a galera ficou meio... Né, teve gente que ficou muito ruim da cabeça mesmo. E aí, buscando tratamentos psiquiátricos, entra essa onda aí de uma série de medicamentos que podem sim desencadear o bruxismo, né? No último congresso que eu fui, eu vi uma professora que trabalha com canabinoide, ela falando que o único bruxismo que ela trata é esse, que ela fala que tem cura, porque se você consegue tirar essa medicação que está levando ao transtorno, você tratou o bruxismo, você curou. Esse supostamente é o único que tem cura, o que é desencadeado por algum tipo de remédio. Uhum. Geralmente são esses antidepressivos, geralmente, né? Uso excessivo também de café, de energético, isso daí pode também agravar, né? De causar mais parafunção. E o bruxismo é só o ranger de dentes ou não? Como que é isso? Não. O bruxismo, cara, ele é... Como eu te falei, ele é movimento, né? Então, assim, existe o apertar, existe o bater os dentes, existe o morder, existem, cara, como eu te falei, onicofagias de roer unha, mania, morder tampinha de caneta, tudo é considerado bruxismo. Tudo que você está fazendo um sobreuso da tua musculatura e da tua articulação, que não seja comer ou falar, ou deglutir, já é um sobreuso, né? Então, é um movimento em excesso, né? Só que você vê, os movimentos em excesso, imagina um músculo fazendo pressão o dia todo, em cima de uma articulação pequenininha, né? Um músculo enorme, o músculo masseter, o músculo temporal, são músculos fortes, né? Tem gente que tem 1 tonelada de mordida hoje, então você imagina.
Né? Em cima de uma O articulação. que tem uma tonelada de mordida? Sei lá, um pitbull, Deve ser pitbull, né? Rottweiler. O que você acha? Um pitbull tem uma tonelada de Não é aquele mordida? jacaré lá, o jacaré é o crocodilo, eu acho que tem uma tonelada. Caraca, Pode ser. velho, imagina Tem- isso. Tem gente que bate uma tonelada, cara. Em cima de uma articulação pequenininha. Aí começa a articular, né, que a gente fala. Porque começa o problema de E o atrito também. Só que o atrito ainda danifica dente, né? Ou Sim, tudo sim. danifica dente. Pressão danifica, sei lá, enfim. Danifica, porque você imagina, você fica pressionando o dente dentro do osso, ele começa a ter micromovimentos, né? Uhum. Começa a dar lesão na parte cervical, Uhum. né? Inclusive hoje existe uma como é que chama? Lesões não cariosas, na verdade, né? Isso daí o pessoal tá fazendo cálculo epidemiológico, porque a grande maioria das pessoas tem uma recessão gengival, tem né, desgaste precoce dos dentes, que são coisas que não é a cárie que causa, né? Uhum. São diversos fatores e o bruxismo está associado 100% com isso daí. Né? Ele chega a partir o dente. Cara, tem gente que aperta tão forte que chega a quebrar dente mesmo, né? Inclusive eu faço uma brincadeira com os pacientes, falo assim, cara, se você conseguir quebrar o que Deus te deu, imagina o que eu vou te dar. Então a gente precisa controlar Isso aí, E aí, controle? Cara, o controle entra com os protocolos, muita orientação, muito bate-papo, contato constante com o teu paciente, visitas semanais, pelo menos nesse primeiro momento, para entender como ele faz, fazer os exames complementares, de repente fazer uma polissonografia para ver como é o sono dele, fazer uma eletromiografia para ver como que é a vigília dele, né? Então existem alguns recursos que a gente tem para poder fazer um diagnóstico legal, assim, entendeu? E os tratamentos a gente vai em cima disso, né? Então, assim, é uma coisa bem personalizada, você tem que entender o paciente, o quadro clínico dele, se ele toma medicação, se ele não toma medicação. Então, assim, é uma anamnese muito mais profundo do que a gente imagina. A gente faz toda a avaliação clínica, física, para poder criar um plano de tratamento e, assim, bem regradinho, um comprometimento do paciente, porque ele vai ter muitas tarefas a fazer, né? E aí dá tudo certo. Quando o paciente colabora, dá tudo certo. Então, assim, dizer que tá ligado somente ao estresse não é uma afirmação tão correta. Não. Pode ter algum outro tipo de origem, que não necessariamente está ligado. Porque normalmente quando o estresse a gente sabe que você fica lá tenso, aperta e tal, enrijece, né? Músculo, enrijece tudo. Por exemplo, momentos de hiperfoco. Você está estudando, você está apertando enquanto você está estudando, mas você não percebe que você está focado no livro, no caderno, ou no tablet. Né? O hiperfoco é um caminho de apertamento. Dirigindo, você trava, né? Fazendo academia, correndo, entendeu? Sei lá, puxando ferro. Tem que proteger, cara. Né? Hoje existem protetores bucais esportivos, porque protetor não é só para aquela pessoa que faz boxe, né? É para todo mundo, cara. Até quem surfa, ó. Eu tava vendo com um colega meu esses dias aí, um acidente que aconteceu na praia, o surfista caiu, bateu a boca na areia. Na areia. Só que o cara tava de protetor, não perdeu o dente. Entendeu? Ficou tudo ferrado aqui, mas não perdeu o dente, porque tava de protetor. Ela colocou no surfista. Entendeu? Então, assim, tem que ver, né? E esse protetor é aquele protetor comum que você compra em loja de esporte? Ou é um protetor, enfim... Não, geralmente tem que ser personalizado. Tem que ser personalizado. Porque, assim, esses que são de loja, tudo, até acidente de queimadura pode acontecer. Você põe na água quente e tal, né? Então, assim, eu gosto de treinar jiu-jitsu, o pessoal usa isso, né? Só que eu falo pro cara, ou você respira ou você põe o protetor, porque como faz? Às vezes você tá tomando uma massa lá na pressão, ou você segura aquele negócio... Porque ele tem que segurar, tem que segurar assim, né? Exatamente, porque a pessoa que coloca tem que segurar. O que você faz com o dentista, não, você coloca ele para proteger, ele fica lá, travadinho, bonitinho, né? Diferente desses outros aí. Então é interessante sempre fazer um personalizado.
Cara, eu não sabia, essa coisa do esporte pra mim foi... Mas aí é diferente do que o cara vai usar pro esporte, do que o cara vai usar É diferente. pra, sei lá, pra dormir ou pra quando tá diferente. no momento de hiperfoco? É diferente. Quando a gente fala que a gente está tratando bruxismo, são dispositivos rígidos, né? Quando a gente fala do esporte, é um outro material, um material soft, que ele é macio. Porque no esporte tem que ter absorção de impacto, não só de porrada, né, mas de apertamento também. Entendeu? Só que pro esporte é uma coisa, para tratar o bruxismo é outra. Entendeu? E ainda existem alguns tipos de placa aí que o pessoal usa, não se resume a uma placa, né? Tem uma série de placas aí onde o pessoal coloca dentro dos protocolos, né, de tratamento, enfim. Eu tenho o meu, eu uso algumas, mas profissional X, Y, Z, eles podem ir por outra linha e tudo, enfim. Cada um, acho que... Existe aí muita opção, então, vamos dizer assim. Tem bastante opção. Tem que ser bem indicado, né? Tem que ser bem indicado. E essa coisa da parafunção, como que dá pra gente explicar pra quem tá assistindo, entender de uma maneira mais fácil? Assim, a parafunção, na verdade, é o movimento que você faz sem perceber. Então, assim, você está fazendo uma mastigação sendo que você não está comendo. E tem a ver com expressão corporal? O corpo colabora para isso ou não? Sabe? Tipo assim, por que eu pergunto isso? Porque tem gente, por exemplo, que tem síndrome das pernas inquietas. Então fica lá mexendo a perna, tac, tac, tac. E o corpo colabora para isso. Sim. Né? Sim. Na verdade, aí tem uma galera que estuda bastante neurociência e fala assim que o bruxismo ele tá ligado lá na base do sistema nervoso central, né? Então, assim, eu acredito também que provavelmente deve ter relação a isso, né? Lá de base, de sistêmico mesmo, né? Acho que tem algumas coisas que estão relacionadas assim, não sei a fundo. Que nem a gente comentou, eu tô me esforçando bastante para chegar nesses detalhes aí, porque é muita coisa. Se aprofundando na pesquisa, né? Imagino que cada dia também é uma coisa diferente, né? Com certeza. É dúvida que se tira com professor aqui, professor ali, né? Hoje existem boas referências no Brasil, estudiosos, então fora do Brasil também. Então, cara, tem que se aceitar e estudar. Não tem milagre. E qual seria uma dica para que o corpo não descarregasse essa tensão, né, na mandíbula? Considerando que a pessoa não tenha nada neurológico tão mais grave, né, vamos dizer assim. Uma dica, cara, existem aplicativos hoje, por exemplo, se você quer saber se você está apertando os dentes. Porque o primeiro passo é você se perceber. Você fala, pô, tem hora que eu fico travado, tem hora que eu fico batendo o dente, você tem que se perceber primeiro, né? Dentro desses momentos você começa a ver, pô, eu tô apertando. Ou no final do dia você vê que você tá com dor de cabeça, você pode ter certeza que você apertou o dia inteiro. Bilateral ainda, você fala, pô, cara, aquele rosto meio cansado, né? Parece que você fez musculação o dia inteiro com tem uma seta, você fica aqui, né? Tem um aplicativo, né, que você baixa lá pra te lembrar, para você não apertar os dentes. Existem algumas técnicas que eu ensino para os meus pacientes você coloca a fitinha no braço, põe post-it. Não são minhas técnicas, eu aprendi com alguém, né? E você vai lembrando. Então é um condicionamento mental. Eu acho que é muito mais um trabalho mental do que, de fato... Mas exercício físico, essas coisas ajudam ou não? Cara, ajuda pra você descarregar. Bom, se o cara também não ficar né, no foco pressionando, né? Enquanto faz exercício. Acho que é aquilo. O primeiro passo, eu acho que é você se perceber e você entender o teu problema. A partir disso, acho que se você tá com clareza disso pra você vai dar um jeito de contornar ou procurar ajuda, né? Existem vários tipos. Você fala assim, como é que eu faço pra não apertar durante o dia? Tem os lembretes, dá pra você usar a placa a noturna, ajustadinha, dá para você usar alguns outros dispositivos que tem no mercado hoje. Então, assim, tem solução, né? Para te ajudar a não apertar. O problema é o apertar. É aquele movimento de força que você faz sem precisar. A bocanhada do jacaré. Bocanhada do Como disse o nosso querido técnico Felipe.
Cara, e o que é a dor orofacial de fato? O que ela é? Cara, a dor orofacial, na verdade, ela é um reflexo, né, de toda essa... E como eu diferencio se é uma dor muscular, se é articular, se é neuropática? Porque pode Então, ser tudo isso, né? Pode ser tudo isso. Pode ser tudo isso. Como que porra, ainda tem mais isso, né? Ainda tem mais isso. Por exemplo, quando você acha que é da articulação, aí no exame clínico, Sim. você vai lá, você faz a palpação da articulação, abre e fecha a boca para ver se está tendo um travamento, ou se está tendo uma hipermobilidade, né? Aí você já consegue falar, pô, tá vindo daqui. Aí você faz algumas palpações em cima do músculo, o cara fala, opa, aí você já acha um ponto gatilho, posso tratar ali, né? Ou se é uma dor que o paciente tem lá interna, uma dor que parece um choque, aí a gente já pode começar a pensar em coisa de nervo, né? Em alguma coisa neuropática, entendeu? Uhum. Mas isso daí e tem paciente que sente tudo. Tem paciente que sente tudo. Tem paciente que sente tudo, né? Acho que o primeiro passo é isso, a orientação, e depois você tirar um pouco da pressão, né? E descobrir. Cara, e assim, e a coisa vai vindo, porque assim, eu conheço gente que, tipo, comentou, aquela coisa que eu falei no começo. Se você falar com 10 pessoas, acho que, sei lá, 7 ou 8 vão reclamar de dor mandibular, de alguma maneira. Eu imagino que tá por aí. Porque eu, particularmente, conheço muita gente que tem esse tipo de problema e ainda toma remédio. Sim. Até remédio para neuropatias. Sim. Porque se você tomar um anti-inflamatório ou um antidor comum, não funciona. Então, assim... Corre isso também da pessoa tratar errado, não? Corre. Teve uma paciente minha, há pouco tempo atrás, é uma estudante de medicina, eu conheço ela desde o colegial dela. Ela começou a ficar estressada antes do vestibular, né? E ela começou a apertar, começou a ficar ansiosa, nervosa e tal. Aí beleza, acho que ela no segundo ano de faculdade dela, a cobrança toda, né? Enfim, começou a ter dores horríveis, velho. Só que eu não tava mexendo com DTM na época, não tinha pouquíssimo conhecimento, encaminhei ela pro núcleo, tudo, né? E ela acabou chegando no neuro e o cara chumbou ela com uma medicação que é essa que você falou, que mexe lá com o sistema nervoso central. Só que ela ficava mais sedada do que sem dor, né? Então, cara, eu falei, pô, eu vou te tratar. Eu falei vou te tratar. E aí, fui fazendo o teste. Colocar um dispositivo aqui, dispositivo ali, muita orientação. Fui tirando, desmamando os remedinhos dela. E hoje ela tá de boa. Mas assim, ela é bem regradinha, entendeu? Ela faz tudo que tem que fazer. Certo. Né? Bem orientadinha. Então, assim, ela sabe que se ela não fizer aquilo que a gente estipulou dentro do protocolo de tratamento dela... Qualquer desvio pode ter problema. É que assim, pessoas acham que bruxismo também não acaba nunca o tratamento. Geralmente tem começo, meio e fim. Isso é uma boa questão. Tem começo, meio e fim. Só que assim, tem pessoas que há recidiva, mas ela já sabe o que fazer, ela já tem o dispositivo. Isso é uma boa questão, porque assim, o bruxismo, essa pressão, essa coisa, ele começa de uma maneira mais sutil e vai aumentando. Porque assim, eu falo isso porque deve ser difícil você perceber até que você sente um incômodo grande, né? Porque você pode passar lá, sei lá, anos dormindo com a boca apertada e você só vai sentir quando de fato afetar a sua região mandibular. Sim, né? Com certeza. Eu acho que assim, ele não começa progredindo. Eu acho que, por exemplo, meu filho tem 4 anos, meu filho arranja os dentes à noite que... Então, mas você percebeu isso. Se a pessoa por si só não perceber. Então. No caso de uma criança, você vai lá e percebe. Beleza. Difícil. Mas de fato, assim, para um adulto que está fazendo, você, por exemplo, assim, tem muita gente que chega no consultório e fala, esse dente aqui, depois o implante não pode ficar mole. Eu falo, por quê? Aí eu olho o dente do cara, pô, tô bonitinho. Só que aí tem aquelas facetinhas de desgaste, tem um sinal clínico, uma linha alma na bochecha, aquela língua toda marcada de dente. Você fala, pô, esse cara aperta. Parece que ele aperta, olhando os dentes? Não parece. Mas se você olhar um pouquinho mais, você fala, puta, esse cara aperta o dente. E é por isso que aquele dente do implante está ficando mole. Porque provavelmente ele deve dar umas pancadas de noite, que de noite é o bruxismo mais destrutivo, né, de dente, né? Ele é mais crônico do que agudo.
Porque, por exemplo, o cara pode confundir com uma, sei lá, com uma... Ou existe a DTM aguda, que vem como uma enxaqueca e vai embora. Tem, porque assim, a DTM, quando você para de pensar, assim, né, DTM, que nem a parte ortopédica. Se você tá com uma artralgia, você tá com uma inflamação, né, na articulação. Então, por exemplo, você pode ter uma artralgia no joelho, você pode ter uma artralgia no ombro. E quando você fala de DTM, ela tá no, né, na articulação temporomandibular aqui, né? Então, tem tudo isso, entendeu? E quais são os sintomas principais pra galera ficar atenta? Olha, Nessa, dores de nessa cabeça todos os dias no final da tarde são sintoma clássico, né? Você acordar fadigado, você acordar, parece que você está cansado, quer dizer que você está dormindo mal. Se você está dormindo mal, bem provavelmente você está fazendo bruxismo. Porque o bruxismo, quando você chega lá no sono profundo reparador, supostamente você não tem, né? Quando você está naquele sono leve, que é aquele soninho, qualquer coisa você desperta, você está em alerta. Quando você está em alerta, você está apertando, entendeu? É uma analogia meio... Mas é isso que acontece. Então você não dorme direito. Cara, você não dorme direito, você acorda estressado. Se você passa o dia inteiro estressado, no final do dia você está mais estressado ainda. Se chega à noite e não dorme, aí no outro dia você está pior ainda. E assim é a vida do cara que aperta. Uhum. Ele tá em atenção o tempo todo, ele tá a milhão o tempo todo, ele não para, ele tá sempre ali, a milhão. E quando você para pra pensar, quem mora aqui em São Paulo vê isso. A vida é essa, né? Você sai de casa já a milhão, pega um trânsito, já fica estressadão, já chega no trabalho, toma 10 copos de café. E isso, o café ajuda a priorar o quadro? Com certeza, cafeína. A bebida, talvez a bebida mais consumida no Brasil. Ajuda. Em grandes quantidades, com certeza. Ela atrapalha, né? Café ideal é parte da tarde, assim, você evitar, né? A gente já errou, né? Evitar. Já erramos. Já erramos. A gente tava tomando café antes de começar aqui. Já erramos. Já erramos. Já erramos. É tipo o cardiologista que fala para o paciente parar de fumar, né? Cara, e tem gente que fala que vão surgindo aí as ideias, né? E começam a aparecer aí pseudo-soluções, ou de fato soluções, enfim, não sei. Mas, por exemplo, a placa resolve tudo? Não, Não, de jeito né? nenhum. De jeito nenhum. Tanto que Botox, tem gente que fala que Botox ajuda. Olha, Botox é bem peculiar falar. O Botox Ou é moda? Então, não. O Botox, sim, ele tem a sua ação, né? Tem que ser muito bem indicado. Eu, Davi, não trabalho com Botox, tá? Tem muita gente que trabalha em quadros agudos, aí eu prefiro lançar mão de outras técnicas menos invasivas, porque querendo ou não, o Botox ele funciona assim, naquele primeiro momento, mas também não é legal você ficar aplicando, você vai gastar dinheiro à toa, porque tem alguns estudos aí que o uso prolongado do Botox pode até causar um quadro de osteopenia em mandíbula, né? Porque seu músculo parou de trabalhar, né? Não está fazendo força. Seu osso não precisa mais suportar aquele músculo. Então o seu osso faz o que? Ele começa a ficar fraco. Nem aqueles senhorzinhos de idade que tem osteoporose, ossinho fraco, é porque não tem atividade física, né? Então o osso fala, não preciso de muita força, não preciso ser tão forte, né? Fazendo uma analogiazinha, mas é mais ou menos isso que acontece. Então você precisa sim usar a tua musculatura, você precisa lá fazer o Botox, existem as indicações corretas, né? Se precisar usar, usa. Eu, Davi, não uso. Eu uso outras técnicas, entendeu? Né? Inclusive a fisioterapia é essencial. Né? Lá na clínica a gente tem a parte de fisioterapia, uso muito laser, uso ozonoterapia, a gente tenta de tudo para poder aliviar nesse primeiro momento, né? Dependendo de como for, a gente lança a mão de aplicações, de intraarticulares, né? Enfim. E a fisioterapia sempre associada. Então a plaquinha ela ajuda, mas não resolve. Cara, e chega ao ponto de precisar de cirurgia? Chega. Opa. O cara tá com uma... Eu pergunto isso porque assim, deve ser um extremo ou não? Porque assim, ou depende de caso para caso. Porque o que eu quero, onde eu quero chegar? Eu tava vendo uns dias atrás, uns tempos atrás aí, tem uma moça nas redes sociais que ela é bastante engajada e tal, e ela tinha dores crônicas, inclusive ela estava cogitando a morte assistida,
por conta da dor que ela sente, né, em relação a isso, que ela não consegue aliviar a dor, ela praticamente não vive sem dor, entendeu? Então os remédios dela, se eu não me engano, era a base de morfina, etc e tal, e ela chegou, não sei se ela finalmente encontrou um tratamento, para onde que ela seguiu, mas isso me tocou porque eu falei, porra, cara, Imagina, você chegou é esse nível, entendeu? complicado. É. A dor. Travei. Vai tranquilo. É? Vai tranquilo. Esqueci a pergunta que você falou. Se... Quando a cirurgia é necessária, qual é o extremo? Vamos lá. Então, a cirurgia, cara, é o último caso, né? É o último caso e, assim, tem que controlar antes da cirurgia. Não adianta, cara. Mesmo que você já tá no quadro e tal, você tem que controlar o bruxismo antes da cirurgia. Porque você vai lá, faz uma ancoragem de disco, né? Travou o disco, colocou em posição bonitinha. Se o cara continuar apertando, vai estourar o disco, vai estourar as âncoras. Não estragou o que Deus deu pra ele. Uhum. Imagina que o cirurgião vai dar. Sim. É isso que eu tô falando. Tem que controlar, cara. Uhum. Tem que controlar, entendeu? Ah, casos mais graves, sim. Faz uma artroplastia, faz aquela, né? Faz uma prótese de ATM. É caso extremo, né? Que você já tá com uma artrose muito evoluída, não tem mais nada de lubrificação. Porque antes da cirurgia existem aqui as viscosupplementações também existem, né? Pra articulação. Então, né, por lá na clínica mesmo, na parte de ortopedia, o pessoal consegue ter resultados ambulatoriais muito bons com as infiltrações, né? E a articulação temporomandibular não é diferente das outras articulações, né? O mesmo produto, a única coisa que ela é mais complexa, né? O braço direito você levantou, o braço esquerdo você levantou. A mandíbula do lado direito abre, o lado esquerdo abre também. Então tem que trabalhar todo mundo junto. E outra, não abre e fecha, que nem cachorro. Ela escurça que nem a vaca. Então a gente tem a mordida do cachorro e da vaca junto, né? Que a gente consegue fazer o bolo alimentar. Então é um movimento bem complexo. Né? Uhum. E batendo uma bola aqui, o que o bruxismo revela sobre o estilo de vida moderno, cara? Ah, acho que o estilo de vida moderno tá, pelo menos o nosso, né? De morar em capital e tudo. Eu acho que, assim, o estresse totalmente associado, ansiedade, né? Porque a gente fica pensando, imaginando um monte de coisa que nem existiu e talvez nem exista, tá ligado? E aí pega o carinha lá no trânsito, como é que ele não vai morder, né? Você fala, pô, pega o carinha no metrô, Motorista de ônibus, o motoqueiro. Motoqueiro, um monte de motoqueiros, quem é motoqueiro e meu paciente, esses caras têm a boca toda destruída, de fato, porque eles andam travados o dia inteiro, né? Imagina, você andar 12 horas em cima de uma moto, porque deve ser tenso, né, milhão, cara? No corredor, e você fala, putz, cara, o cara trava. Lógico. É normal, entendeu? Inclusive, para esse tipo de caso, por exemplo, se o cara que é motoca fala, doutor, tô com bruxismo e tal, eu falo, não, quando você estiver andando de motoca, você vai usar um protetor esportivo, entendeu? Porque você vai morder, isso é involuntário, eu ando de moto, quando você acelera, você trava, não tem isso. Não dá pra ser calmo. Daqui a boca aberta. Não dá pra ser calminho, né? 80 por hora no corredor com a boca aberta, né? Não existe essa opção. Engraçado você falar isso, porque veio na minha cabeça, não tem essa opção. Né? O cara, vou andar de moto e não vou apertar, óbvio que vai apertar. Vai apertar. E ainda mais com o trânsito caótico que a gente tem aqui nessa cidade, né? Exato. E você acha que a gente está vivendo períodos mais tensos do que os nossos maxilares suportam? Ou seja, a vida ela é mais pesada do que a força. Isso é até filosófico. A vida é mais pesada do que a força que os nossos maxilares suportam. O que você acha? Nossa. Eu acho porque que... tudo tensiona, né, cara? A gente vive... Tensiona. A gente vive num mundo de incerteza. E eu acho que sempre foi assim. Só que à medida que a gente vai crescendo, vai envelhecendo, vai ficando maduro, a gente vai percebendo que não tem como escapar disso. Que as incertezas, elas são as únicas coisas que a gente tem certeza na vida. É que tudo é incerto, né? Verdade.
E a vida pesa, né, cara? E será que a gente não tá jogando isso pra além da mente, outras partes do corpo? E por que não? A mandíbula. Eu tenho certeza que sim, porque a mandíbula é reflexo de tudo isso, né? A nossa vida cotidiana hoje, tudo reflete nisso, né? Então, assim, você já chega em casa cansado, não sei o quê, não consegue descansar, né? Não sei, pra quem é de São Paulo mesmo, quem mora em Capital Grande. Porque eu vou ser bem honesto, quando você tira férias assim, eu fico longe, fico perto do mar, cara, dá uma desestressada, você para de apertar. Isso é fato. Eu sou prova disso, né? Eu sou apertador também. Então, por exemplo, tô na praia, tô lá pescando, tô no barco, tô fazendo qualquer coisa lá, tô de boa. Chego aqui em São Paulo, só de pegar a estrada voltando pra casa, já... Então, assim, tem que estar totalmente relacionado, eu acho que sim. Quem discordar, que não aperte na cidade. É foda, Né? A gente tem que se controlar. É difícil, né? É isso que eu falo. Então a gente vai passar o dia inteiro com um aparelho, cara. É o Então, jeito. Hoje tem um tratamento que eu faço nos pacientes que ele usa um dispositivo o dia inteiro. Pra dia e pra noite tem diferença? Tem. Esse que eu falo para usar durante o dia é uma marca patenteada, tudo, né? E você usa durante o dia. Uhum. Né? Uma mini placa unilateral que você usa durante o dia. E assim, ela tem bons reflexos à noite também. Porque, querendo ou não, eu dou exemplo da mãe desfraudando a criança. Né? Isso eu escutei na aula do doutor que desenvolveu esse dispositivo. Ele falou assim, quando você desfrauda a criança, você desfrauda em que período? Durante o dia. Uhum. Então o cérebro dela já entendeu que ela não pode fazer xixi e cocô na fralda durante o dia. Uhum. Então ela pede ou, né? E o cérebro dela continua. Condiciona, na verdade. Aí você chega à noite, ela continua fazendo, porque, né? O subconsciente dela ainda não aderiu àquela mensagem de que não pode. Mas se você tirou de dia, o teu cérebro vai entender. Uma hora você vai entender que à noite você não vai fazer também. Então ele faz essa analogia do desfraude, dizendo do bruxismo do sono, né? Assim, ajuda, resolve. Tenho minhas dúvidas, entendeu? Por isso que eu sempre entro com outra coisa. Se eu vejo que o cara precisa da placa à noite, ele vai usar a placa de noite também. Entendeu? Então, eu não acredito numa linha de raciocínio única. Eu gosto de fazer um híbrido aí. Tratar informação daqui, informação dali e personalizar de pessoa para pessoa. Que aí eu tô tendo bons resultados. Entendi. Davi, a gente está chegando no final aqui do nosso programa. Quero agradecer a sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. O seu contato está em algum lugar por aqui. Da tela, que eu nunca sei onde é. Você estava apontando. Pra cá? Pra cá? Embaixo. Pra cá? Aqui? É isso aqui. Isso. E eu queria que você deixasse um conselho, cara, para quem sente dor praticamente todo dia. Claro, dentro desse Dentro da dentro do que a gente conversou. Eu falo para todos, inclusive para todos os meus pacientes, tomarem cuidado, né? Se perceberem sempre, se observarem momentos de estresse, momentos de hiperfoco, né? Que são os momentos que a gente mais aperta. Se estiver apertando, desencosta os dentes, cara, porque isso vai te prejudicar. Uhum. Isso vai prejudicar. Se não prejudicar só os dentes, pode prejudicar a articulação, musculatura, né? Você pode sentir dor, e não são dores boazinhas, são dores fortes, né? Se pegar uma articulação aí com uma artralgia, uma capsulite, uma retrodicite, alguma coisa assim, dói pra chuchu, né? Uma região extremamente nervada. Então, antes de acontecer tudo, vai no seu dentista, veja se você tem alguma informação clínica lá que você tem bruxismo e trata. Cara, vai no seu dentista não, vende o seu peixe. Onde que o pessoal te encontra aí, precisando? Dr. Chau, segue aí no Instagram, Dr. Davi Chau. Tô preparando muito material aí referente a essa área de DTM e bruxismo para todo mundo aí. Várias dicas. Davi, mais uma vez, brigadão. Obrigado, Pessoal, obrigado por ter assistido a gente. A gente fica por aqui até o próximo Papo Sério.